Pois muito bem, nesta manhã vamos então até à Suíça, pertinho de Sion, é lá que se encontra a nossa correspondente de sempre, de regresso a esta, mais uma, a temporada 4 da Nova Manhã, e aí está então a Daniela Silva. Olá, viva Daniela, bom dia, bonjour. Olá, bom dia, bonjour e bem-vindos à temporada 4, agora parece que estavas a falar de uma série. Não, mas é mesmo a temporada 4 e tu estiveste na primeira. Sentada aqui nesta cadeira onde eu estou, eras tu que estavas aqui deste lado, é verdade. Portanto, pena que na temporada 4 temos aqui um problema muito sério para resolver, não é? Pois é, a temporada 4 efetivamente estamos com o enredo não é nada favorável com esta pandemia, não é? Nada mesmo. Olha, e vamos começar exatamente por aí, como é que as coisas estão aí na Suíça. Nós aqui já sabemos que andamos com milhares e milhares e milhares de infectados por dia. As coisas na Suíça, um país, já agora, para quem não sabe, Portugal tem 10 milhões de habitantes, a Suíça é mais pequenino que Portugal e tem 8 milhões de habitantes. Como é que estão as coisas aí na Suíça e qual a grande diferença, digamos assim, para quem não está muito por dentro disto, das restrições, por exemplo, aí na Suíça no que diz respeito ao coronavírus? Então, aqui na Suíça, claro, já, como em toda a Europa, um pouco por toda a Europa, a segunda vaga já entrou. Claro. Entrou a matar, como se costuma dizer, não é? Nós estamos com cerca de 6 mil casos por dia neste momento, 6 mil casos em 24 horas para 8 milhões de habitantes, ou seja, é uma situação extremamente complicada e com tendência para piorar agora com toda a logística. Com a entrada do inverno, que ainda nem sequer chegou, não é? Nós ainda estamos a começar o outono praticamente. Exatamente. Exato, agora com toda a logística própria do inverno, de vacinação da gripe, a própria gripe, os serviços que ficam mais lotados, obviamente com todos os vírus que circulam muito mais no inverno, eu temo que a situação esteja para complicar. O cantão onde eu habito, onde eu moro, a gente entende por cantão, pronto, que seja uma região, digamos assim. Digamos que será como as províncias cá em Portugal. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É o cantão mais afetado da Suíça, sendo que os hospitais já estão com alguma sobrelotação em termos de hospitalização. Já foi até emitido um comunicado do cantão do Valais, do Hospital do Cantão do Valais, a pedir por favor às pessoas para se responsabilizarem, porque isto tem sido muito complicado. As hospitalizações no espaço de 24 horas passaram a ser muitas mesmo e eles estão já com alguma sobrelotação. Depois o que te posso dizer é que a nível de restrições ainda não foi imposto grande coisa. Este cantão, sendo o cantão mais afetado da Suíça e uma das 15 zonas mais afetadas da Europa em termos de casos, impuseram já algumas regras, que não estavam impostas até agora, entre fecharam bares, fecharam discotecas, fecharam tudo o que seria teatros, fitness, cultura, está tudo interdito. Os restaurantes têm limite até às 10 horas da noite, se não pagam multa, e o número de pessoas em via pública dentro do cantão, aglomerados em via pública, são 5 pessoas o máximo, e pedem para que se evite dentro de casa também mais do que 5 pessoas, sendo que, por exemplo, eu tenho uma família de 4, só poderia ter mais uma pessoa aqui dentro de casa. Claro que isto já vai da consciência, eles não entram no âmbito familiar, eles aconselham apenas. Claro. Olha, diz-me uma coisa, por exemplo, aqui em Portugal resolveu-se de repente que o uso da máscara deveria ser obrigatório na rua. Isso ainda vai ser promulgado, mas de qualquer forma é uma referência já que vamos ter para os próximos 3 meses, portanto até ao final do ano. O uso da máscara aí na Suíça, como é que é? Obrigatório, não é? Só nos recintos fechados ou não? De que forma é que a população também está a viver esta situação do uso ou não da máscara? O uso da máscara na Suíça, que já veio tarde, já conversamos aqui sobre isso, já veio bastante tarde, muito mais tarde que em Portugal. O uso da máscara neste momento é só para recintos fechados. Foi estendido também a escritórios, não era obrigatório utilizar em escritórios, neste momento passa a ser. Todas as pessoas que trabalhem em escritório com pessoas que não sejam da família são obrigadas a utilizar máscara. Lá está, a exceção é trabalhar sozinho ou com pessoas da tua família. Em termos de máscara na via pública, não vou dizer que não pode vir a acontecer, mas tenho sérias dúvidas que aconteça. Transportes públicos, por exemplo? Transportes públicos é obrigatório também.
normalmente tem um limite de pessoas dentro dos transportes públicos. Eu não sei muito bem se está a ser cumprido ou não. O que eu tenho vindo a conversar com as pessoas aqui e que eu sinto que é verdade é que não podemos dizer que a maior parte dos casos que são detectados aqui na Suíça são importados. Não podemos, porque neste momento há uma lista de países que são de risco epidemiológico. A maior parte das pessoas não viaja porque não tem a possibilidade de ficar 10 dias sem receber o seu salário, porque o que acontece é que eles colocam à tua responsabilidade. Se tu sais do país para uma zona de risco, quando regressas és obrigado a fazer 10 dias de quarentena e não é certo que seja pago o teu salário. Portanto, a maior parte das pessoas neste momento tem um certo receio de viajar porque sabe que pode perder 10 dias de salário. Portanto, não se pode dizer que esses casos venham de outros países. Os casos que existem aqui, não são importados. Agora, o porquê ainda ninguém nos soube explicar, de onde vem ainda ninguém nos soube explicar, porque é que temos números tão elevados ainda ninguém nos soube explicar. Eu sei que aqui no cantão, por exemplo, onde eu moro, onde existe o maior número de infectados, são sim o maior número de infectados de pessoas mais idosas, porque é um cantão de população extremamente envelhecida. Eles proibiram completamente as visitas aos lares, porque a maior parte dos casos detectados são em lares, a maior parte das hospitalizações são de pessoas em idade acima dos 60 anos, portanto, falta saber de onde vieram todos estes infectados. São 6 mil casos por dia, muita gente, para um país tão pequeno, dizendo e salvaguardando que continuam a vir pessoas trabalhar para dentro da Suíça, de França e de Itália. Nós sabemos que a França está numa situação epidemiológica muito grave. Muito grave, a Itália também. E, no entanto, os chamados frontaliers ou trabalhadores fronteiriços continuam a vir trabalhar. A entrar e a sair. Já agora dizer que são importados. Sim, já agora, assusta-te, por exemplo, a ideia do recolher obrigatório, que é uma situação que já está a acontecer em alguns países europeus. Achas que alguma vez isso vai acontecer aí pela Suíça? Por exemplo, aqui em Portugal, as zonas de Passos Ferreira, Lousada, Felgueiras, já existe o recolher obrigatório para esses concelhos onde existem grandes níveis de infecção. A tua pergunta é se me assusta. Sinceramente, eu espero que isso aconteça, porque eu acho sinceramente que é urgente aqui na Suíça começar a limitar o número de casos que vai aparecer. É óbvio que vão sempre existir casos de Covid neste momento, porque é um vírus que circula entre nós e já não há muito a fazer. Nós temos que ter os nossos cuidados, mas 6 mil por dia é muito, e se efetivamente é preciso impor regras às pessoas para que isto baixe, eu não me assusto ao recolher obrigatório. Eu espero sinceramente que eles tenham a coragem de o fazer, de fazer um semi-confinamento, porque é importante. É óbvio que a economia deve ser preservada, protegida, que as empresas, principalmente as mais pequenas, não têm capacidade para um novo confinamento. Eu percebo isso, mas lá está. Mas pontualmente, digamos que pontualmente, em algumas zonas isso pode acontecer, e o facto das pessoas não saírem à noite e ficarem em casa durante a madrugada também não vai pôr assim tanto em causa, digamos que a economia do país. Por outro lado, tal como eu disse e tu estás também a sublinhar, existem situações pontuais em diversas zonas de cada país. Isso está a acontecer em França, está a acontecer na Espanha, está a acontecer na Itália, na Alemanha, onde os confinamentos são localizados, nas zonas precisamente que estão mais... Depois isso traz um outro problema, que é o problema digamos que, não queria usar a palavra racismo, mas é um bocadinho nesse aspecto também, em que as pessoas são, e agora falta uma palavra certa, mas por estarem precisamente... Desculpa? Discriminadas, exatamente. Precisamente porque estão a viver em zonas e depois há o problema de quem vem dessa zona ser discriminado porque está numa zona que é considerada perigosa, que é considerada vermelha, que é considerada de grave infecção, e as pessoas podem ser discriminadas nesse aspecto. Esse é um problema que a sociedade tem que aprender a controlar, não é? A controlar e a gerir. Inicialmente, quando este problema começou a aparecer, no início deste ano, falava-se muito que esta era uma doença que poderia vir a despertar mentalidades, que poderia vir a despertar
uma coerência e um menor egoísmo nas pessoas. Eu acho que foi exatamente o contrário. Pelo menos é a experiência que eu tenho. Eu acho que veio exacerbar tudo isto, infelizmente. O ser humano, obviamente todos somos perfeitos em algumas coisas e imperfeitos noutras, somos seres humanos, todos temos as nossas limitações. Mas eu acho que nós, enquanto ser humano, ainda não aprendemos aquilo que tínhamos a aprender, ainda não tiramos a lição que devíamos ter tirado disto. E ainda não aprendemos, sobretudo nesta pandemia, a sermos solidários. Exatamente. Porque o ser solidário neste momento, o compreender aquilo que se passa, o compreender a situação de um e de outro, de uma zona e de outra, é muito importante. O ser solidário nesta altura é muito importante. Olha, o tempo voa quando estamos assim a conversar contigo, ainda por cima uma excelente profissional de comunicação social, mas vamos para as despedidas. Eu deixo naturalmente a câmara para que possas cumprimentar a tua família e os teus amigos nesta altura em que estamos com esta pandemia maldita. A câmara é tua. Então eu deixo um grande beijinho para todos, para a minha família, para os meus amigos, para vocês aí na Norte Litoral. Protejam-se o máximo que puderem, porque eu temo que a situação infelizmente irá piorar agora com o inverno, e é óbvio que isto para quem está longe é um bocadinho, é ainda mais deprimente do que o habitual, porque temos sempre medo pelos nossos, por aqueles que não podemos ver, tocar. Aliás, tocar não podemos de todas as maneiras, não é? Porque isto agora... Exatamente. Mas que não nos é possível estar mais perto, e mesmo apesar de todas estas tecnologias que agora existem, é muito difícil estar longe dos nossos. Por isso deixo um grande beijinho e peço muito encarecidamente que se protejam. Muito bem, e nós marcamos então encontros com toda a saúde do mundo, que ela continue por aí também. Para a próxima semana, Daniela, beijinho grande, boa semana para ti. Um beijinho, boa semana.